Olha, a World Wide Web está em todo lado, não é? No nosso dia a dia. Mas será que pensamos muito em quem esteve por trás disto? Quem a inventou? Pois, é daquelas coisas que usamos tanto que quase nos esquecemos que teve um início, uma pessoa por trás. Exato. Hoje vamos fazer precisamente isso, mergulhar um bocadinho nas origens da web e na pessoa que a criou, Tim Berners-Lee. Vamos usar como guia a página dele na Wikipédia em português. Boa ideia, uma figura fascinante. O objetivo é perceber melhor como é que esta ferramenta nasceu e, claro, o impacto das ideias do seu criador. Uhum. Bem, vamos começar pelo princípio. Timothy John Berners-Lee nasceu em Londres, 1955. É físico, cientista da computação. E curiosamente, filho de pais que também já trabalhavam em computação nos primórdios. Isso se calhar ajudou. Deve ter ajudado, sim. Formou-se em física em Oxford e depois, uns anos mais tarde, já a trabalhar, é que entra em si no local-chave disto tudo, não é? Precisamente. E esse local foi o CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Isto ali por volta de 1989. Ok. Na altura o CERN era o maior nó de internet da Europa. E o Berners-Lee trabalhava lá e apercebeu-se de uma coisa. De uma necessidade, imagino. Exato. Os investigadores precisavam de uma forma melhor, mais simples, de partilhar informação, documentos, resultados entre eles, de forma descentralizada. Certo. Então, em março de 89, ele apresenta uma proposta Formal. baseada na ideia de hipertexto. Hipertexto. Basicamente texto com links, com ligações para outras coisas. Isso mesmo, texto que liga a outros documentos, a outros recursos. É interessante que ele já tinha brincado com esta ideia antes num projeto pessoal chamado Enquire. Era tipo uma base de dados pessoal com ligações. Foi uma espécie de ensaio. Ok. Então vamos lá aprofundar isto. Como é que essa proposta, essa ideia do hipertexto, se transforma na World Wide Web que conhecemos? Qual foi o clique? Olha, aqui é que está o rasgo de gênio dele, talvez. Ele não inventou o hipertexto, que já existia conceptualmente, nem inventou a internet. Certo, essas peças já existiam. Exato. O que ele fez foi combinar as duas coisas de uma forma nova. Ele pegou na ideia do hipertexto e ligou-a a protocolos que já eram a espinha dorsal da internet. O TCP, para a transmissão de dados, Uhum. e o DNS, o sistema dos nomes de domínio, que traduz os nomes dos sites que nós escrevemos para os endereços numéricos dos computadores. Percebo. Juntam as pontas. Juntou os pontos. E não fez isto sozinho. Teve a colaboração importante do Robert Kaliau também. Ok. E depois há uma data-chave. 25 de dezembro de 1990. Parece uma prenda de Natal para o mundo. Mesmo, o que aconteceu? Foi a primeira vez que conseguiram uma comunicação a funcionar entre um cliente e um servidor usando o tal protocolo HTTP, o Hypertext Transfer Protocol, a linguagem da web, através da internet. Uau! O nascimento prático. Sim. E para isso acontecer, o Berners-Lee teve de criar as ferramentas. O primeiro navegador, que curiosamente se chamava World Wide Web. O mesmo nome da invenção. Sim, e até funcionava como editor de páginas. Corria num sistema chamado Next Step e também criou o primeiro servidor web, o CERN HTTPD. E o primeiro site? Quando é que apareceu? Pouco depois, a 6 de agosto de 1991. O endereço era info.cern.ch. Estava alojado num computador Next, lá no CERN. E o que é que tinha esse primeiro site? Basicamente, explicava o que era o projeto World Wide Web, o que era o hipertexto, como é que se podia criar uma página web. Era um manual de instruções, no fundo. Incrível. E é aqui que a história ganha contornos, bem, diferentes do habitual. Ele tinha ali ouro nas mãos, podia ter patenteado, ter ficado riquíssimo. Não. Sem dúvida nenhuma. Podia ter seguido esse caminho, mas optou por outro. E essa decisão é talvez tão impactante como a invenção em si. Que foi? Ele decidiu, conscientemente, não patentear, não cobrar royalties. Disponibilizou a tecnologia de forma completamente livre e aberta. Uau. Isso é notável. É fundamental. Foi essa a abertura que permitiu que a web crescesse tão depressa, que fosse adotada por toda a gente. Para garantir que se mantinha assim aberta e universal, ele fundou em 94 o World Wide Web Consortium, o W3C. O W3C, que ainda hoje define os padrões da web. Exatamente. No MIT. A ideia era juntar empresas, especialistas, toda a gente interessada para criar normas técnicas abertas sem royalties para que a web funcionasse da mesma forma em todo o lado, sem se partir em bocados incompatíveis. Um bem comum digital.
Para além dessa decisão inicial, que é enorme, e da própria invenção, como é que ele continuou a influenciar a web depois disso? Bem, o trabalho dele depois disso tem sido muito coerente com essa filosofia inicial de abertura. Ele continua a dirigir o W3C, a guiar a evolução dos padrões. Uhum. Fundou também a World Wide Web Foundation. A missão é mesmo essa, avançar a web para capacitar a humanidade. Uma missão ambiciosa. Muito. E academicamente continuou ligado ao MIT, à Universidade de Southampton, a investigar coisas como a web semântica, que é, assim de forma simples, tentar tornar a informação na web mais inteligente, mais compreensível para as máquinas também. Certo. E publicamente. Ele tem sido uma voz ativa. Muito ativa. Talvez a sua luta mais conhecida seja a defesa da neutralidade da rede. Desde muito cedo. A ideia de que os operadores não podem bloquear ou abrandar certos tipos de tráfego. Exatamente. Que devem fornecer conectividade sem amarras, sem controlar ou espiar o que fazemos, a não ser com consentimento claro. Ele vê isto quase como um direito humano na era digital. Forte. Sim. E depois envolveu-se muito na promoção de dados abertos, chegou a trabalhar com o governo britânico nisso, preside o Open Data Institute, e também na questão da acessibilidade, para que a internet seja mais barata e chegue a mais gente, através da Alliance for Affordable Internet. Portanto, um envolvimento contínuo e multifacetado. Sem dúvida. E, claro, recebeu prémios importantes, como o Turing em 2016, o Nobel da Computação e o Millennium Technology Prize já em 2004. E um exemplo da sua posição sobre privacidade e vigilância foi o apoio público que a deu a Edward Snowden em 2014. Faz sentido dentro da filosofia dele. Portanto, resumindo isto tudo, a contribuição dele vai muito além da invenção técnica, que já é colossal por si só. Exatamente. Foi a invenção, sim, que mudou o mundo, mas foi também a implementação de um princípio de abertura que foi absolutamente crucial para que a web se tornasse o que é hoje. Um impacto global inegável. Isso deixa-nos a pensar, não é? Se pegarmos nessa visão original do Berners-Lee, uma web aberta, neutra, universal, e na forma como ele continua a defender esses ideais. Uhum. Como é que nós olhamos para a web hoje? Que desafios é que vemos? A concentração de poder em poucas plataformas gigantes, a desinformação que se espalha tão facilmente, as questões da vigilância, as ameaças constantes à neutralidade da rede. Sim, parece haver um contraste com aquele ideal inicial de 89. Parece? Não parece? E a questão que fica é o que seria preciso fazer? Que passos seriam necessários para nos aproximarmos mais daquela visão original? Uma web que, de facto, capacita toda a humanidade. Fica a reflexão.